se você achar que é muito para você ir copiando, tire foto dos slides, tá? Mas não tira a foto do slide e nunca mais olha ele. Tem que tirar a foto do slide e copiar no seu caderno ou dar uma lida nele de novo, porque senão a gente só tira a foto aqui, aí chega semana que vem e fala, ah, eu não fiz a tarefa. Isso daqui eu fiz uma progressão para vocês, para a gente entender o capítulo, tá? A nossa aula começa no próximo slide. Nós continuamos em Efésios e provavelmente vamos ficar mais umas 2 ou 3 aulas nesse assunto, porque eu acho importante a gente compreender de fato o texto. Até porque é um texto muito conhecido, é um texto que a gente já ouviu muitas vezes. Inclusive, quando eu estava estudando, né, eu até estava brincando com o pastor Renato, que essa semana eu estava muito empolgada estudando. Porque eu já tinha preparado a aula na semana passada, na verdade na semana retrasada, que a gente estava falando na semana passada, sobre a questão da armadura. E aí, enquanto eu estava falando aqui com vocês, eu fui tendo ideias e fui dando exemplos para vocês entenderem. E conforme eu fui dando exemplos para vocês entenderem, algumas coisas foram clareando no meio do caminho. E aí, eu fui pegar... a Emma fez uma pergunta na aula passada com relação a algo que ela aprendeu, que também é o que eu aprendi, só que não era o foco da nossa aula, né? Na questão dos principados, das potestades. E aí eu fui ler, fui estudar, pegar os dicionários de grego, ler o original para ver o que estava escrito ali de fato. E isso foi clareando o meu entendimento de uma forma que eu não entendia antes. Então foi muito legal porque eu fui mergulhando mais no assunto. Então, o mesmo processo que eu usei para construir o meu pensamento enquanto eu estava ali estudando, a gente vai passar por ele na aula, para que vocês também consigam fazer essa construção de pensamento e ver se a gente chega no mesmo lugar, tá bom? Meninas, Marcela e Elisa que estavam lá, o que eu estava falando para elas a gente precisa andar com esse assunto. Tem bastante conteúdo, então eu trouxe a aula para projetar para vocês. Não só tirem foto, responda a pergunta, tá? Para que a gente consiga ir para frente. Essa aqui é a nossa semana passada, né? A gente começou o Efésios 6. Lá, ó, para memorizar. 2 Coríntios 2,14. Tá? Irmã Sandra, a senhora não falou seu versículo, pode falar. E essa é uma das descobertas que a construção do pensamento fez, né? A função específica da armadura, porque a gente pensa muito na armadura como uma arma de guerra, né, e tudo, então você já pensa na questão do ataque. E quando eu fui estudando ali, eu fui percebendo uma outra coisa. Então vamos lá. A gente está falando no Efésios 6, do 10 ao 20. Provavelmente hoje a gente consiga chegar aí até o... Oi? Esse aqui é o nosso resumo, né? O que eu quero que vocês entendam? Efésios 6, do 10 ao 20, ele fala da progressão da batalha espiritual. Geralmente a gente fala muito de batalha espiritual, a gente está em batalha espiritual, e a gente usa isso sem de fato entender o que ela significa. Então ele fala, né, a força recebida, fortalecei-vos no Senhor, compreendendo a batalha, contra quem ela é, vestir a armadura, a oração constante e a perseverança preservada. Essa é a progressão da batalha, tá? E aí eu coloquei lá, Efésios 6, do 10 ao 24, se divide naturalmente em 5 coisas. Coloquei o versículo aí para você entender. Primeiro, o chamado e a fonte da força.
Versículo 10, o objetivo e a natureza da batalha, do 11 ao 13. A armadura, quais são as suas peças, até o 14. O modo que a gente guerreia. E o exemplo apostólico e o encerramento da carta, tá? Então essa é a subdivisão. Então a gente vai começar versículo por versículo e construindo aí. Se você quiser, você pode pegar a sua Bíblia, tá? Para a gente estar lendo, igual a gente fez semana passada. Então a gente vai começar em Efésios 6 e 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu dei 2 exemplos semana passada sobre esse assunto. Qual foram os exemplos? Vocês se lembram? Lembra, mãe Eduarda? Isso. Né? Uma criança que estava vindo o cachorro correndo, vindo o cachorro na frente dela, ela saiu correndo, porque ela estava sozinha. O dia que ela está andando com o pai, quando vem esse mesmo cachorro, ela não corre mais. Ela simplesmente entra atrás da perninha do pai. Ali não quer dizer que ela ganhou força ou que ela ganhou poder. Ela é forte enquanto ela permanece atrás ali da perninha do pai. Se ela sair ali da proteção, ela está em risco de novo. Então essa é a ideia do exemplo. E aí eu falo da força do seu poder, né? Daquela criança que está com medo, mas quando tem alguém junto com ela, alguém mais velho ou alguém mais forte, ela enfrenta situações que ela não enfrentaria, porque ela confia no poder dessa pessoa. Não necessariamente que ela vai entrar numa confusão e a pessoa vai vir e vai salvar ela, mas ali ela tem uma coragem a mais para arriscar, porque ela se sente segura. Então essa é a ideia. E aí a pergunta-chave, o que Paulo manda fazer nesse versículo? O que ele fala? Vamos tentar não só ler lá, mas o que ele fala no versículo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Sede é o quê? Ser. Ser fortalecido quer dizer que eu preciso fazer alguma coisa. É um verbo de ação. Certo? Então ele manda eu ser fortalecido. Ele não fala que eu vou ser fortalecido sozinho. Ele fala que eu vou me fortalecer no Senhor. Então esse verbo é um fortalecimento contínuo, recorrente e diário. Ele não fala assim, vai lá, passa na fila, pega a força e vai embora, não volta nunca mais. Ele diz, sede fortalecidos. Então é uma coisa contínua. Eu preciso fazer isso todos os dias. Antes de falar de diabo, de armadura, de resistência, ele estabelece, a batalha começa com uma fonte de energia. Como que eu vou entrar na batalha? Me ligando a essa fonte. Primeira coisa que ele coloca. Aonde que essa força está? No Senhor. Não é ele? A gente está construindo aí. Então, sede fortalecidos, uma coisa constantes. Na onde? Qual que é a fonte da minha força? No Senhor. Essa linguagem, ela se repete em Efésios inteiro. A nossa vida é uma vida de união com Cristo. Então ele fala em Cristo, no amado. Durante o livro de Efésios, a gente vai vendo ele falando várias vezes sobre isso. Quando a gente entende que a nossa força vem do Senhor, da nossa união com Cristo, isso evita 2 erros. Primeiro, o erro do moralismo, que é eu vou vencer porque eu vou me esforçar mais, eu vou me esforçar muito, então eu vou vencer. Não tem como, independente do seu esforço. Se você não estiver no Senhor, você não vai vencer. Tá? E o misticismo, que eu vou vencer pelas técnicas espirituais. Então, se eu orar fechadinho tantos dias, quantos blocos, quantas coisas, minha técnica for impecável, eu vou vencer a batalha. Paulo diz que vence quem aprende a viver conectado com o Senhor. Eu posso ser um cristão que vem aqui na igreja, que louva, que derrama meu coração, que estou até aqui no púlpito, estou aqui dando aula para vocês, e lá em casa eu não orar nenhum dia? Posso. Por quê? Porque para vir aqui falar exige de mim o quê? O esforço de ir lá estudar. Então é minha técnica. Eu vou vir aqui dar uma boa aula porque eu me preparei.
Quer dizer que essa aula vai ter o Espírito Santo, que você vai ser impactado, que você vai ser tratado? Porque não depende só de... Ele pode me usar, mesmo sem eu estar fazendo nada, para tratar outras pessoas. É a mesma coisa, existe uma pessoa que canta muito bem. Ela pode cantar muito bem lá no barzinho e vir aqui domingo e cantar muito bem. A gente vai ter uma boa experiência de audição. Mas o poder de Deus vai descer como reflexo do secreto dessa pessoa. Né? Então eu posso vir aqui pela minha própria técnica e prestar um bom serviço. Não quer dizer que isso vai mudar a vida de alguém ou que vai mudar a minha própria vida. Então eu posso ser um cristão que vai na igreja 4, 5 vezes por semana, que estou aqui servindo, ajudo na limpeza, mexo, faço as coisas, mas quando eu saio daqui, tanto faz. De vez em quando escuto um louvor lá em casa, uma pregação. Pode acontecer isso, pode falar. Isso. Isso acontece. Oi? Isso. E muito disso acontece. Às vezes a gente está aqui na igreja, a gente está orando, cantando, adorando, não só aqui. E acha que o poder está descendo, mas é uma empolgação pela música. Lembra? Eu falei a semana passada, a música ela não é neutra. Então é só uma emoção natural, não quer dizer que as pessoas estejam louvando ou que Deus esteja recebendo aquilo. Pode falar. São muito parecidos. Se a pessoa está infectada, eu tenho um livro falando sobre ele. Ele era gay, tocava a igreja, não se movia de jeito nenhum. Eu era muito mais, não se movia. Então a quantidade das pessoas que falam é muito importante. A gente costuma achar, isso é um erro nosso, de que a parte mais importante do culto é a pregação. E a pregação nunca foi a parte mais importante do culto. A adoração é a base do culto, tá? Porque Deus se manifesta através do louvor, tá? O que as pessoas faziam antes de ir para a guerra? Louvava, pode falar. Ele era satanista e frequentava a igreja. E ele tinha um demônio do lado, cara, que ele tinha uma coisa passa e ficava tocando aqui, lá, esse povo aqui, nem tá, E aí o que acontece a questão do púlpito das pessoas que a gente coloca aqui é muito séria nesse sentido. Pode falar. Ele foi numa igreja que realmente tinha santidade, ele pisou no estacionamento e já manifestou o demônio. E daí, na verdade, ele foi liberto natural. E aí o que acontece é verdade isso. Às vezes o poder de Deus está descendo, a glória está se manifestando. Um acorde errado faz a presença embora. Por isso que a gente tem que tanger com arte, por isso que a gente tem que saber. Às vezes o poder está descendo. Gente, vocês já viram, às vezes está só o Renato e o Adélio aqui. O negócio, às vezes está 50 pessoas, não acontece nada. Porque às vezes um brigou com o marido, o outro está desconexo, o outro não se consagrou essa semana. Então, a questão do altar é muito importante. Então a gente consegue sim fazer coisas muito boas, prestar um louvor de excelência. Eu consigo vir aqui dar uma aula, a irmã Marcela consegue dar uma pregação de 1 hora, se a gente se esforçar pela gente mesmo. Mas isso não quer dizer que a unção está perto. Deus pode me usar para fazer alguma coisa por você, mesmo que eu só tenha me preparado? Pode, porque Ele pode fazer o que Ele quiser. Não quer dizer que isso está gerando algum tipo de transformação na minha vida. Que aqui é a ideia mais importante, né? Então a próxima pergunta, o que é esse poder? Esse poder de Deus? Paulo, ele fala exatamente isso, e isso é uma das coisas que
Tirei. Estava onde, querida? Na 2. Depois a gente volta, tá? Aí eu vou deixando você copiar. Ou então eu mando o arquivo para você copiar. O que é esse poder? E essa é uma das coisas que me chamou a atenção, tá? Quando eu fui ler isso no grego, o poder que ele cita aqui é o mesmo poder, a mesma palavra que ele usa para descrever o poder que ressuscitou a Cristo. O poder que ressuscitou ele, colocou ele acima de todo domínio. É desse poder que ele está falando. Então a gente pensa em poder, mas não numa coisa tão grande. Porque se você for pensar, existe alguma coisa mais poderosa do que a morte? Então, a ideia, quando ele usa essa palavra da força do seu poder, e quando ele usa essa palavra do poder, esse poder que ressuscitou a Cristo, é dar essa intensidade no poder. Então, quando ele está falando que a gente vai se fortalecer na força do poder dele, é desse poder que ressuscita. É essa força, tá? Pode falar, irmão Marcelo. Eliseu foi de Davi. Ele quase achou que era contigo, né? Os irmãos dele eram areados, nossa Deus, se a gente não puder ele a ponto de Deus. E quase que ele passou, mas se fosse muita coisa, não vejo, a gente está imaginando. E aí, qual que é o resultado teológico da gente entender que é esse poder que ressuscitou a Cristo? A armadura de Efésios 6, ela não é um equipamento para eu tentar sobreviver. E aí começa a mudar a forma como eu penso. Porque quando eu penso em armadura de guerra, eu penso, estou em uma batalha, então eu tenho uma veste para atacar. A armadura de Efésios só tem uma arma de ataque. E aí eu fico pensando, então a armadura é para eu sobreviver. Tem aquelas telas, aquelas coisas que eles... Por que ele está usando aqui o soldado romano? Porque era um exemplo que eles conheciam, né? Então eu penso ali daquela malha, hoje seria o colete à prova de bala, com uma manta de Kevlar, né? Uma coisa diferente que eu estaria usando aqui. E para quê? Para que se alguma coisa me atingisse, eu não morresse. Tá? Ele não é um equipamento para tentar sobreviver. A armadura não é nem um equipamento para eu atacar o outro e nem para eu tentar sobreviver. Por quê? Porque ao meu lado está o poder que inclusive me ressuscita. Tá? Então a forma de apropriar no cotidiano o poder de Cristo é a gente entender que a ideia da armadura é a permanência. É para que eu consiga permanecer firme na minha posição. A tradução da armadura de Deus não é seja forte. É deixe Deus te fortalecer continuamente em Cristo. Aonde que eu acesso a fonte do poder? Em Cristo. Porque pelo sacrifício dele nós somos novamente reconciliados com Cristo. Né? Então agora através de Cristo nós somos reconciliados com o Pai. Então qual que é o objetivo da nossa aula? O que muda quando você entende o verso 10? Você para de achar que a vida cristã é por força de vontade. Porque às vezes a gente acha que só porque a gente não está com vontade de fazer alguma coisa, a gente está afastado de Deus. Ou só porque aquele dia eu acordei com vontade de louvar, é porque eu estou cheia de unção. E eu paro de achar que a vida cristã depende da minha força de vontade, porque ela não depende. Eu entendo que os rituais, né, que a gente faz, ler a Bíblia, orar, jejuar, esse meio, a disciplina espiritual, ela é o meio da minha conexão, ela não é a fonte da minha conexão. Eu não sou mais espiritual quando eu jejuo, eu não sou mais espiritual quando eu oro, eu não sou mais espiritual quando eu leio a Bíblia.
Essas são as fontes que me ligam à fonte do poder. É o meio que me liga a essa fonte. Deu para entender ou está confuso? Tá? Então, se, tipo... Pode falar. Quando a gente, na verdade, quando a gente viu que o Thiago é bem descansado, a gente fica mais sensível. Mas entender que eu não seja espiritual. O que acontece? Eu posso jejuar. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor cure, sei lá, meu tio. Então, eu vou jejuar 1 semana. Eu posso simplesmente passar fome. O que muda no jejum? É de fato o tempo que eu gastaria preparando um alimento ou me alimentando, eu estar na presença de Deus. Orando, buscando, ouvindo, louvando. Porque se eu posso ficar, eu faço jejum de 16 horas. É um jejum espiritual? Não, fiquei sem comer. Né? Nesse caso que eu estou falando. Eu posso só não comer, tirar a refeição e não substituir por nada. Que é o que os fariseus faziam. A gente jejua tantas vezes por semana. É a forma como eu faço. Então, quando eu entendo isso, eu começo a ler o resto do texto sem ansiedade. Então, a ordem é sempre a fonte e o combate, não o combate e a fonte. Então, antes de ir para o combate, eu me ligo na fonte. Por isso aquela primeira imagem, tá? Eu não posso simplesmente falar assim, nossa, entrei em combate agora, onde que está essa fonte? Vou sair correndo atrás da fonte. Não, é para eu não entrar no combate se eu não estiver ligado na fonte. Tá? E é interessante aqui, e aqui eu vou trazer uma palavra que também mudou um pouco o meu entendimento sobre isso. O que muda quando eu leio o capítulo? Sede fortalecidos no Senhor. No grego, a palavra está no imperativo passivo. O que quer dizer imperativo passivo? Que chique. O que acontece? Não depende só da pessoa, mas depende da pessoa. É um imperativo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser fortalecido, mas eu não consigo ser fortalecido por mim mesmo. Deu para entender? Não significa vai lá e produz força. E também não significa fica parado esperando a força vir até você. Significa se coloque na condição de ser fortalecido por Deus. Deus pode, porque Ele pode, simplesmente chegar e falar assim, hoje eu vou fazer a Eduarda ressuscitar o morto. Pode. É mais fácil ele pegar uma pessoa qualquer que está passando pela rua ou uma pessoa que está na posição de fazer isso? Deu para entender? A ideia é que não sou eu que produzo a força, mas depende de um movimento meu. Eu posso passar a vida inteira dentro da igreja e nunca usar armadura e nem ser fortalecido e nem ter uma diferença de nada. E só estar aqui existindo. Por quê? Porque eu não me coloquei na condição de ser fortalecido por Deus. Então a ideia não é que o crente gera força, mas é que Deus não fortalece alguém que está desconectado. Tá? Isso, aí eu até coloquei ali embaixo, né? O crente participa, ele não gera força e Deus também não fortalece quem está desconectado. O crente participa apropriando-se da força que vem de Deus. A Bíblia trabalha com padrão constante. Deus é a fonte da força, o homem é responsável por permanecer na força. Permanecei em mim, sem mim nada podereis fazer. Ele fala isso lá em João.
O ramo não produz a seiva, mas ele precisa estar ligado na videira, senão ele morre. O ramo tem seiva? Tem seiva no ramo? Tem. Se ele sair da videira, ele vai ficar um pouquinho ainda vivo, não vai? Mas se ele não for conectado a algo logo, ele vai secar. Por que ele dá o exemplo da videira? Quem aqui já plantou uva ou sabe como que planta uva? Você vai cortar um pedacinho do talo dela e você vai pegar aquele pedacinho, não precisa ter raiz, não precisa ter nada. Só aquele pedacinho você vai colocar na terra, vai cuidar dele ali e ele vai começar a crescer e dar uma outra videira. Eu vou lá daquele mesmo caule, corto um pedacinho. É isso. Então, eu fui lá e cortei um pedacinho essa semana. Se eu não der para a irmã Beth colocar na terra até semana que vem, vai morrer. Ele vai viver um período aí, sei lá, de uma semana, 15 dias sem morrer. Com a reserva que ele tem. Mas depois de um tempo, ele vai secar e vai morrer. Quando a gente pega uma flor, um buquê, se você não fizer nada com ela, ela vai durar uns 3 dias. Se você colocar ela na água gelada, se você trocar água todo dia, não deixar nenhuma folha cair na água, ela vai durar uma semana, 10 dias, 15 dias. Mas ela não vai viver para sempre, porque ela está fora da terra. É a mesma ideia, tá? Então ele não começa dizendo, lute contra o diabo. Ele começa dizendo, aprenda a viver sustentado por uma força que não é de vocês. Tá? Então a guerra espiritual, ela começa... A guerra está aqui. Né? A minha capacidade de vencer a guerra espiritual começa quando eu assumo uma postura de dependência de Deus. Não uma postura de, eu estou em guerra espiritual, então agora eu vou lá e vou quebrar tudo, vou entrar nos lugares, vou derrubar, vou quebrar os ídolos, vou queimar tudo. Não, não é nessa postura de confronto, é numa postura de dependência. Então ele diz lá, sede fortalecido, coloque-se continuamente na condição de receber a força. Quando ele diz sede fortalecido, essa é a tradução. Deu para construir esse raciocínio? Então, sede fortalecidos, o que é? Coloque-se, leia aí, continuamente de receber força. O que quer dizer? No Senhor, a força não vem da minha técnica espiritual, ela vem da minha união com Cristo. E qual que é a força do poder? E na força do seu poder? É o poder que ressuscitou Jesus, operando no cotidiano e não na minha energia emocional. Oi? O Espírito Santo. Tá? Deus é poderoso? Jesus é poderoso? E o Espírito Santo é poderoso? Qual é mais poderoso? O Espírito Santo é a manifestação, a parousia do poder do Pai, né? Então ele é a manifestação, ele é o poder em operação, tá? Paulo ele sai do versículo 10, falando da nossa fonte de força, e vai para a natureza da guerra. Se você não entender onde que ocorre a batalha, nem quem é o seu inimigo, você vai aplicar a armadura no lugar errado. Né? Então, o que acontece? Se eu não sei quem é o meu inimigo, nem aonde essa batalha está acontecendo, eu vou usar a armadura no lugar errado. Ou a peça da armadura no lugar errado. Por isso que eu preciso saber as peças da armadura. Pode fazer a pergunta, Elisa? Então vamos lá. Aonde que a guerra acontece? Versículo 11 e 12. Vamos ler lá na nossa Bíblia? Efésios 6, 11 e 12. Acho que a irmã Sandra está aberta. Pode ler, querida. 11 a 12? Isso. Assim como bem sabeis que mostra todos. Efésios 6. Voou a folha para trás. 11 e 12. Isso. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da vontade nos lugares celestiais. Então vamos lá. A batalha acontece contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante a gente frisar aqui a região celeste. Quando você pensa em região celeste, você pensa em quê? Então vamos lá. As regiões celestes aqui em Efésios não significam o céu do futuro, para onde a gente vai depois se morrer. Não é esse céu. Tá? Ele significa uma visão, uma dimensão invisível da nossa realidade presente. Quem aqui já viu física quântica, a teoria das cordas? A teoria das cordas. É. Vamos lá. Não sei se eu vou conseguir explicar. Eu dei um exemplo fácil para vocês. Da semana passada da formiga, lembra? Da carreirinha da formiga. Então é como se tivesse uma dimensão alta, onde Deus Pai está sentado lá, olhando nós, as formiguinhas andando, ao mesmo tempo. E na nossa volta tem folha caindo, tem galho caindo, tem vento vindo, tem pedra rolando da montanha. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Eu não tenho consciência disso, porque eu estou aqui embaixo, não estou enxergando nem a pedra que está vindo da montanha, nem a folha, nem Deus lá olhando a carreirinha passando. Essa é a ideia, tá? Então, está acontecendo agora. Por exemplo, a gente está aqui. Tem gente andando na rua? Está ventando? Está sol ou está chuva? Tem coisas acontecendo ao nosso redor. Tem gente casando agora? Tem criança nascendo agora? Tem gente morrendo agora? Tem gente feliz? Tem gente triste? Está me afetando de alguma forma? Tem coisas espirituais acontecendo aqui que eu não estou vendo? Tem. Tem pessoas que veem, igual a irmã Beth citou aqui? Igual o moço viu lá? É outra dimensão, né? É uma dimensão aqui, está fechada aos nossos olhos. Paralelo seria que anda uma em cima da outra. É a mesma que a nossa. A gente só não enxerga porque o nosso olho não está aberto. Pode falar. Claro, eu aprendi assim, não sei se está certo, eu vou tirar. Tem duas cidades espirituais. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. E um terceiro, nas regiões que nós estamos nessa parte aqui. E conforme a gente vai pegando essas partes no meio, nosso meio, por exemplo, faz de conta. Não, eu entendo. Lá é inimigo, aí tipo assim, eu orei lá que comprei, lá agora faz parte da cidade celestial. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Nada é do inimigo. Essa ideia de santo e profano, existem coisas que são santas, existem coisas que são profanas. Ela não é uma ideia correta. O que acontece? O inimigo, ele atua sobre autoridade. Deus criou o homem e deu ao homem o domínio sobre a terra. Quando ele desobedeceu à autoridade de Deus, ele abriu mão desse domínio e até que Deus venha e restaure o domínio da terra, 100% novamente, e lance cativo o cativeiro, ele está aqui atuando, certo? Por quê? Porque nós demos a ele a autoridade. Por que Jesus precisou vir e nascer de uma mulher para que ele nos salvasse? Porque ele precisava da autoridade do nascimento, da carne. Então eu funciono como um agente de Deus.
Sabe aquela música que às vezes a gente acha até meio assim, Espírito Santo, é bem-vindo aqui, pode reinar, eu te deixo. É isso mesmo. Ele não mete o pé na porta, ele precisa de um agente que libere a autoridade. Então, quando eu tenho um setor que está dominado por uma hoste maligna, e eu tenho um cristão que entra ali, eu libero a passagem dessa autoridade para que os anjos, para que o Espírito Santo, ele haja ali. Por quê? Porque sem a autoridade do homem, ele não age. Então ele precisa da minha liberação para agir. Você entendeu? A gente trabalha em conjunto. Tá? É um assunto um pouco mais profundo, mas a gente vai voltar aqui. A gente vai falar sobre isso. É uma das armas. A autoridade. Isso. Do quê? Então, eu sou autoridade por quê? Porque eu fui carne criada aqui. A autoridade foi me outorgada na criação. Eu tenho a autoridade me delegada pelo nascimento. É a mesma coisa. Eu sou autoridade na vida do meu filho, pelo simples fato dele ter saído da minha barriga. Tá? Meu marido é autoridade sobre mim pelo simples fato de que Deus delegou para ele essa autoridade. Não depende dele. Tá? Então, vamos voltar lá. Não é como se fosse um paralelo, irmã Beth, porque um paralelo quer dizer que eu estou correndo aqui, o outro está correndo aqui, como se fosse duas dimensões. É a mesma dimensão. É que nós não temos os olhos abertos. Existem pessoas que têm essa sensibilidade espiritual e enxergam. Tem gente que vê um monte de demônio? Tem. Tem gente que vê anjo? Tem. Geralmente eu enxergo a realidade a que eu dou mais atenção. Então, se eu focar muito na realidade de demônio, disso, daquilo, eu vou ver ele, se eu tiver os olhos abertos, tá? Isso é uma capacidade espiritual. Aqui do meu lado tem anjo. E eu sei porque a palavra de Deus diz que ao meu redor tem anjos. E ao meu derredor tem pessoa querendo me atacar. Não é isso? Eu posso sentir, às vezes, a batalha espiritual acontecendo. Eu já falei para vocês algumas vezes, né? Algumas vezes que eu estava falando lá em cima. É como se eu fosse ter um infarto. Eu fosse ter um troço. Eu estou falando lá em cima, eu estou tonta, às vezes não estou nem te enxergando. Eu começo a sentir dor, eu começo a sentir peso, eu começo a sentir um negócio. E eu continuo falando e vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo e acaba. Isso é verdade. Pressão espiritual. A primeira vez que eu fiz com vocês aqui, quando eu voltei de Manaus, que eu fiz primeiro congresso de mulheres que teve aqui, não foi nem congresso, acho que foi culto. A Libna ainda estava aqui. Encontro de mulheres. Quando eu cheguei em casa aquele dia, e eu fui orar, eu senti um choque da cabeça aos pés. Eu demorei uma semana para sarar. Eu tive que vir aqui na igreja, os pastores orar por mim, fazer tudo. Por quê? Porque isso é uma batalha espiritual. Isso está acontecendo aqui, a gente não está enxergando. Não é uma outra dimensão, é aqui do meu lado. Não tem o nano, o micro, aquele que você não enxerga, os germes, as bactérias. Também tem os espíritos. Essa é a ideia. É uma realidade invisível na dimensão presente. Pode falar. Às vezes que eu orei por pessoas, às vezes que eu ministrei por pessoas, teve vezes que eu fiquei assim, um dia eu fiquei, mas outro dia eu fiquei assim, fisicamente exaurida de força. Depende do que eu vou falar aqui, às vezes, isso já aconteceu algumas vezes. O Tiago, inclusive, fala assim, nossa, Flávio, você volta, parece que você está acabado, parece que você levou uma surra. Ele olha para mim sentado na cama e ele fala, vai dormir, deixa que eu faça as coisas. Por quê? Porque a gente não está mexendo com coisa pequena. Tá? Pode falar. Aí ele uma bagunça na rua, uma bagunça no hotel, uma bagunça nas ruas, estava a menina deixando a casa, muita coisa. Engasgou o cabarro.
Uhum. Assim, eu gosto, aí até conseguiram muitas das vezes. Eu senti que a reação você vai cair. Piora, né? Então vamos lá, que senão a gente não vai nem chegar no versículo 13. A dimensão invisível da nossa realidade presente. Então essa é a região celestial, a esfera espiritual que influencia na nossa vida humana agora. E Paulo já falou dela em Efésios, tá? Ele fala em Efésios 1:20. Cristo reina nessa dimensão espiritual. A igreja está sentada ali com Cristo. A sabedoria de Deus se manifesta nela. E agora está tendo guerra nela. Então ele já falou várias vezes sobre isso, né? Cristo está reinando ali, a igreja está com ele, a sabedoria de Deus se manifesta e agora está tendo uma batalha. Tá? Ele está vindo ali. Então a batalha espiritual não ocorre no nosso corpo, nas circunstâncias, nem nas pessoas. Por isso que a nossa batalha não é contra carne nem sangue. Ela ocorre na esfera espiritual. E a esfera espiritual se manifesta na onde? Na mente, na vontade, na consciência e nas percepções. E aí foi que a pergunta da Emma me fez pensar, e quando eu entrei lá, não existe diferença entre um e o outro, basicamente igual a gente estava falando. Tá? Existe sim o que a gente diz no dia a dia, mas quando eu falei da mente, das emoções, é basicamente a forma de atuação desse aqui. Isso fica bem claro no texto, tá? O campo visível é só um reflexo do conflito verdadeiro, que é invisível. Tá? Então, como é que os principados, as potestades, os dominadores, eles fazem? Atuam na mente, na vontade, na consciência e na percepção. Tá? Então, é a forma como eles atuam. Qual que é o método do inimigo? As ciladas do diabo, as metoideias. Não é um ataque bruto. É uma estratégia, uma engenharia, uma estrutura de engano. Raramente o diabo destrói alguém por força direta. Ele trabalha na interpretação distorcida, na sugestão mental, na acusação, numa mentira tão plausível que parece verdade. Por isso, a nossa armadura majoritariamente é feita de verdade e de fé. Ela não vem de um poder ofensivo. Então, o método do inimigo não é armar um buraco bem grandão para você cair dentro dele. Majoritariamente quer dizer, na grande maioria das vezes, preferencialmente, ele faz isso, tá? Majoritariamente é verdade e fé. Grande parte da armadura é verdade e fé, tá? A maior parte. Quais são os 4 grupos de inimigos? E aí a gente vai começar a destrinchar isso e vai entender dona Beth! Depois eu mando no grupo, porque senão a gente... Eu mando só o slide. Porque senão a irmã Sandra também não consegue prestar atenção, que ela só está escrevendo. Então, quais são os 4 grupos de inimigo? Quando ele fala dos 4 grupos de inimigo, ele não está falando de demônios específicos. Tipo, a gente tem arcanjos, querubins, serafins, e a gente entende isso como uma estrutura hierárquica. E aí a gente começou a achar que principado, potestade também fala dessa hierarquia, e ele não está falando de demônios específicos. O demônio principado, o demônio potestade, não. É o nível de atuação desse demônio. Tá? Então vamos lá. Principados, o arcai. É a autoridade inicial, origens. Tá? Essa é a palavra, archai. Os principados, ela é uma autoridade inicial e ela trabalha na sua origem. Ela ataca a sua identidade. Como que ela trabalha na sua origem? Já na sua formação, você cresce acreditando nisso, tá? Então, qual que é a função? Estabelecer um padrão básico de pensamento. Opera criando normalidades.
os valores que são aceitos culturalmente, as crenças coletivas, as mentalidades que eu herdo da minha família. Por exemplo, as ideias que parecem naturais, todo mundo faz, é assim mesmo, sempre foi assim, é o normal. É normal o adolescente dar trabalho? É comum, não é normal. Deu para entender a diferença? Mas para a gente é normal. Na minha época, que nem é tanto tempo atrás assim, porque eu ainda sou muito novinha, a gente, se falasse de um homem com homem, era uma coisa assim, né? Até casava e continuava sendo só para ter uma família. Hoje é normal. Você não pode nem falar que você vai preso, basicamente. Nunca alguém pensaria em gastar 5 mil reais numa cirurgia por um cachorro. Sacrificava o cachorro, enterrava ele no quintalzinho de casa ou no terreno e comprava um novo cachorro. Deu para entender? Então, o que esse principado faz? Ele começa a transformar a cultura para que se transforme aquilo em natural. Ele é um principado espiritual mesmo. Essa é a função do principado. Isso. O principado faz isso. Essa é a função do principado. Tá? Existem principados pequenos, existem maiores, mais poderosos, existem. Mas sempre que for um principado, a função dele, independente da quantidade de poder que ele tenha, que a quantidade de poder que ele tenha vem da quantidade de autoridade que ele recebe, tá? Ele vai sempre fazer isso. A autoridade é dada pelo homem sempre. 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 Ele é uma mulher. Ele concorda com uma mulher, até mais delicada. Então, é essa a ideia, né? Sempre que for um principado, tem essa ideia de, independente da quantidade de poder que ele tenha, tá? A gente pensa em principado, aquele monte de coisa ruim. Não, é uma função específica. Sempre que aquele demônio for um principado, ele vai atacar a autoridade inicial, ou seja, a origem, aquilo que te forma, que é natural para você, tá? As potestades. Olha que interessante essa palavra, porque a igreja significa exousia. Essa aqui é a exousai. Quase a mesma coisa. É uma autoridade delegada. E qual que é a função da potestade? Atuar, influenciar pessoas e sistemas. Que pessoas? As pessoas que moldam os sistemas. Tá? Se os principados moldam a mentalidade, as potestades operacionalizam isso em comportamentos e em relações. Então ele vai trabalhar na pessoa que molda esse sistema. Isso. Tá? Ela atua em ambiente, nas relações, nas estruturas sociais, nas dinâmicas repetitivas de pecado. Não é possessão, é influência direcionada. E aí aqui a gente tem um porém, né? Vamos supor que eu seja um jovem que estou aqui na igreja, cresci na igreja, ou aceitei Jesus agora, estou queimando no primeiro amor, e aí eu começo a namorar. Igual a gente teve um relato aí no grupo essa semana, né? E aí eu começo a namorar, depois de um tempo eu estou dormindo com o meu namorado. Eu fiz isso, choro, me arrependo, entendo que é pecado. Daqui um mês eu faço de novo.
Ou um menino ou uma menina que estão caindo no pecado da masturbação, foi lá, fez isso, chorou, se arrependeu. Daqui uma semana faz de novo. Essa pessoa está endemoniada? Ela está sob ataque. Ela não está possuída. Ela está sobre uma influência direcionada. Deu para entender? Ela não vai vir aqui na igreja, cair, se debater, eu vou matar ele. Não. Ela está sofrendo um ataque direcional. Um adolescente que está lá com desejos homossexuais, lutando contra aquilo, mas ele está tendo pensamentos, ele está endemoniado? Ele está sob ataque. Ataque de quem? De uma potestade. Toda hora. Daqui até aqui, assim, vai sair até a cabeça. Ele está sob ataque de uma potestade. Uma vez, por exemplo, eu tenho essa percepção, às vezes, a gente estava num lugar, né, ministrando, e eu vi claramente um demônio da sexualidade oprimindo uma menina. E aí, automaticamente, a primeira coisa que você faz é pensar, está em pecado. E aí você começa a orar e pensar e eu tive claramente a certeza de que, aí tá vendo, não dá para terminar minha aula. Ela não estava em pecado, mas ela estava sofrendo uma opressão naquele momento que se a gente não tratasse aquilo, ela cairia em pecado. Tá? Então ela estava sofrendo um ataque direcional. Quando Deus revela as coisas, geralmente não é para expor a pessoa, é porque Ele quer que a gente, enquanto igreja, ore por ela, aconselhe ela, dê uma direção para ela, faça alguma coisa. Tá? Sim. Sim. E aí o que acontece? Essa dinâmica repetitiva de pecado endurece o meu coração. Porque se eu sou lá a pessoa do primeiro exemplo, a adolescente do primeiro exemplo, da primeira vez foi muito ruim, da segunda vez foi muito ruim, da terceira vez foi muito ruim, pode continuar sendo ruim todas as vezes, o Espírito Santo vem, me constrita, mas o pensamento mas eu vou casar com ele mesmo. Deu para entender? Então, é os pecados que a gente chama de pecados de estimação. Eu falo muito disso com os adolescentes, né? Às vezes é a sua preguiça, às vezes é a mentira, às vezes é o falar mal. Aquela coisa que você sofreu, aquela opressão, aquela dinâmica de pecado já se repetiu tantas vezes que ela é mais ou menos natural. Primeira coisa, falta de sentimento carnal. Pode ser duas coisas. Uma questão emocional, no sentido de eu nunca perco o desejo sem perder a admiração e o respeito antes. Então, a ideia é que a gente resgate a admiração e o respeito. Não existe essa ideia de um casamento onde eu estou junto com o outro e não sinta nada. Gente, pode ser um velho de 100 anos. Lógico que você não vai dormir com o marido 4 vezes por dia, nem 3 vezes por semana, mas você vai ter vontade de estar perto do outro, de tocar o outro, de fazer carinho no outro, de beijar o outro. Nem que seja sem dente, quando você for velhinho, né? Não tem problema, mas vai existir isso, tá? Existe um laço de alma. E casamento é laço de alma. Não vou entrar mais na discussão do assunto.
Vai lá em casa, é mais fácil. Tá? Mas, ó, gente, é sério, isso é verdade. Não tenha um relacionamento onde você não tem intimidade física. Se você já está há 20, 30 anos sem fazer isso, comece a resgatar isso, seja com toque, seja com carinho, alguma coisa. Não deixe ficar num relacionamento sem intimidade. Tá? Nós temos motivo de doença, a gente tem um monte de coisa, mas isso também não impede a intimidade, tá? Tá, mas não fique preso a esse tipo de relacionamento. Essa não é a ideia de Deus. A palavra de Deus ainda diz muito claro: desfrute a sua vida com a sua mulher todos os dias. Essa é a única paga do seu salário. Então, tem uma questão emocional aí de por que não casa, tá? Vamos lá para a gente tentar terminar essa parte só. Os dominadores desse mundo, né? Desse mundo tenebroso. É literalmente os governantes do sistema do mundo. Qual que é a função? Manter a humanidade em uma visão de realidade sem Deus. Eles não precisam convencer ninguém a odiar a Deus, basta manter eles ocupados, vivendo como se Deus fosse irrelevante. A gente tem um sistema hoje, né? É bom? Ajuda? Mas qual que é a principal função? Distração. Tudo que me distrai de Deus pode ser televisão, pode ser o rádio, pode ser o brigadeiro. O brigadeiro. Toda vez que você está triste, você está chateado, você está alguma coisa, em vez de você ir orar, você vai comer o brigadeiro. Tá? Tudo que me mantém distraído de Deus, que ocupa o lugar dele, que torna ele relevante. Isso é um dominador, tá? É o nível sistêmico que molda a cultura. Pode falar. Sim. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer. E às vezes esse ter que ir, ter que fazer é por uma necessidade nossa, talvez, de ter mais coisas que a gente nem precisaria. Pode falar, irmã Elisa. Você não levantou a mão, querido? Quando você fala disso, a gente vê essa questão do sim, né? Ele começou com aquela questão de a mulher saiu, o homem saiu de casa para trabalhar, a mulher saiu de casa para trabalhar, as crianças ficaram na mão do Estado e na mão do governo. Então, esse é o sistema para desestruturar a família, que é onde tem o poder e a autoridade deles, né? E aí a gente tem, para a gente encerrar, as forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal são demônios que fazem ataques individuais diretos. Esse sim. Das 4, a gente tem uma. Aqui, tentação específica, acusação pessoal, pensamento intrusivo, desânimo espiritual, medo irracional, condenação o tempo todo. Você lembra que quando você era criança, tinha 5 anos, você mentiu para não sei... Você entendeu? Se você perguntar para você o que você fez de bom essa semana, você não lembra, mas pedir para listar os seus pecados desde que você tinha 2 anos, você lembra. Condenação. É um nível mais perceptível para a gente. Pode falar. Isso. Tem que combater com uma peça da armadura, e é isso aí. Porque às vezes a gente foi criado, até pelo nosso tipo de personalidade, que é parecido, a gente lembra. E como a gente cometeu um erro, a nossa lembrança do erro é muito forte.
Eu tenho mais lembranças dos erros do que de acertos. A questão é quando isso começa a me condenar de forma que me impede de fazer algumas coisas. Tá? Então, qual que é a síntese dessa aula? A guerra espiritual está acontecendo em camadas. Quais são as 4 camadas? As ideias que moldam a visão do mundo, as influências culturais que afetam os comportamentos, os sistemas que nos afastam de Deus e ataques pessoais específicos. Deu para entender? Por isso, Paulo, ele não manda a gente expulsar nenhum demônio aqui em Efésios 4. Ele manda a gente permanecer firme. Porque o nosso principal combate é resistir ao engano. Porque a ideia que molda a visão do mundo é um engano. A influência que afeta o meu comportamento é um engano. O sistema que me afasta de Deus é um engano. Por isso que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, que é a nossa única arma de ataque da armadura. Tá? Então a gente tem essas 4 forças. Deu para entender agora, Ana? Então, não é o nível, se ele é forte, se ele é grande, se ele é pequeno, é a forma de atuação dele, tá? E essa geração, o negócio tá feio, tem tudo isso aí, né? Todas as gerações, o que eu acho interessante? Todas as gerações, a gente teve isso? Teve. Não só o ataque está maior. Ó, é simples, a gente teve a liberação do aborto. Toda vez que um grande profeta, um grande salvador, uma geração que ia mudar o mundo estava nascendo na Bíblia, matavam-se as Os homens, principalmente. Tá? Não sei se liberou aqui no Brasil, mas de modo geral, tá? Então, essa é a ideia. O que acontece hoje? Talvez a gente tenha mais uma percepção do que está acontecendo, porque a gente está hiperconectado. Pode ser que isso acontecesse lá na época da minha avó, mas ela estava lá no sítio, ela só tinha uma antena parabólica que tocava 2 canais, ela estava basicamente alheia ao que estava acontecendo. E aí a gente tem hoje o algoritmo, que o que eu pesquiso ele me dá. Então se eu pesquisei 2 vezes sobre o fim do mundo, ele vai ficar me mandando coisas do fim do mundo o tempo inteiro. Então o que acontece? Porque ele acha que eu gosto desse conteúdo, me interessa. Então tudo que eu vejo é isso. Então a percepção que eu tenho é isso. Óbvio, tá claro. Jesus está voltando. Se prepare para que tu o veja. Né? Não, mas essa ideia de falar com o feito, pode dar a ideia de que eu estou querendo sumir desse mundo. Porque pode acontecer isso e salva. Então, pode querer se assumir. Venha o teu reino, né? Seja feita na terra como no céu. Não fuja da terra e vá para o céu. Não é essa a oração. E meninas, a gente encerrou esses 4 inimigos. E a gente vai começar a falar das armas da armadura semana que vem.